meu amor e minha amada, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo coletivo SOS. Sua resposta está aqui no canal Cabonebre Pessoal. Alguns de vocês já me conhecem há um certo tempo. Eu me chamo Tatiana Venâncio, eu sou taróloga e hipnoterapeuta. E eu trago semanalmente aqui tiragens coletivas para vocês, para trazer um direcionamento, um insight, para trazer aí uma pista, uma luz, uma resposta, ou até mesmo fazer você entender ou compreender alguma coisa que você esteja vivendo aí no seu caminho, vivendo na sua vida, né? Então, esse canal aqui, o intuito dele é trazer ajuda, trazer luz para quem está nela, precisa chegar até ela, precisa entender, precisa trazer movimento, clarividência, clareza e até uma certa autonomia para sua vida, tá? Porque, embora algumas pessoas vejam o tarô como uma ferramenta de bequi, né, de dependência, não é. Eu acho que, em momento nenhum, uma ferramenta maravilhosa dessa aqui pode te deixar dentro do estado de dependência. Se você sentir que você não se encontra bem para assistir esse vídeo agora, meu conselho é que você volte no outro momento. Não permita que nada que é feito de luz transforme a sua vida em treva, tá certo? Então vamos lá. Vou começar esse jogo aqui pedindo licença para mexer na sua energia, pedindo licença para adentrar a tua vida, o teu campo energético, espiritual, para levar essa mensagem até você nesse momento, tá? Lembrando que se é um vídeo coletivo, isso pode ou não condizer com o seu momento. Mas se você é uma pessoa mística, né? Talvez você nem saiba que é místico, mas parou aqui na mesma, você se sentiu intrigado, intrigada, você vai logo entender que nada nessa vida é por azar. Nada. A gente tá no lugar certo, no momento certo e na hora certa, pra gente ter entendimento e esclarecimento na nossa vida, tá? Dito isso, antes de você avançar esse vídeo, deixa o teu like, tá? Deixa o teu like, deixa o teu comentário, eu gosto de ler o que você pensa. E vamos começar o nosso vídeo. Boa sorte pra você. Energias na mesa, Dona Maria Mulambo, pra quem está assistindo esse vídeo. A gente hoje vai utilizar a energia dos guardiões, tá? Então eu vou saudar os meus aqui, e se você quiser, sinta-se à vontade para saudar os seus. Quero ver se eu trancava das almas. Salve essa energia. Salve seu axé, meu velho. Salve Dona Maria Mulambo. Salve toda a nossa espiritualidade, a nossa ancestralidade. Peço licença, autorização para começar esse jogo. Que seja um jogo esclarecedor para todos nós que estamos aqui. Vamos lá. Energias, vou apertar primeiro, Dona Maria Mulambo. Tá bom, ela tá dizendo corta. Energia pra mesa, das pessoas que estão aqui, por favor. Quais são as energias? Nossa, a gente já começou aqui. O pessoal aqui, a primeira coisa que eu senti, vai falar muito pra quem trabalha com as matas, tá? Pra quem tem algum guia, pra alguém que trabalha em alguma falange das matas, tá? E quando eu tô falando disso, eu não tô falando só candomblé, umbanda, quimbanda, tá? Mas qualquer espiritualidade que trabalhe as matas, tá? E eu tô sentindo aqui uma energia de um povo muito antigo, talvez os primeiros povos que povoaram aí o lugar onde você nasceu, tá? Ou algum ancestral. Vamos lá. Energia da carta da foice, colheita, da semeadura. De uma coisa certa nessa vida. A que se faz, a que se paga. A gente só colhe aquilo que a gente planta. Né? Tem uma frase que ficou muito popular há uns meses atrás que diz que a vida não é um morango. Realmente não é. Né? E talvez a vida não esteja sendo um morango para você nesse momento, tá bom? Ou pode ser que não esteja sendo para alguém. A gente trouxe uma energia de corte, uma energia de colheita, né? E para muitos aqui a gente pode estar falando de algo que esteja atingindo as tuas finanças e o teu trabalho, tá? A gente vê uma energia de transformação, de mudança.
Talvez você precise fazer um corte, tá? Talvez você esteja passando por um corte, algo que vai, algo que volta, mas para alguns aqui a espiritualidade está falando muito da colheita, tá? De você poder semear, de você poder colher algo de bastante significativo dentro da vida financeira. E eu não tô dizendo que vai ser fácil não, tá? Eu não tô pegando que vai ser fácil não. Provavelmente você vai ter que utilizar a sua racionalidade, a sua lógica para cortar alguma coisa. Talvez seja algo que vai exigir de você dedicação, talvez seja algo que vai exigir de você uma certa lucidez, claridade de espírito, né? A gente vê algo aqui, foi-se. Então, para muitos de vocês aqui, esse 10 me fala inclusive fim de algo, né? O 10 é uma carta que fala de uma totalidade. Muitos estão iniciando alguma coisa, outros estão encerrando um ciclo, tá? Mas para todos aqueles que estão aqui, eu sinto uma colheita. Muitos médios aqui de rosa caveira. Para alguns aqui. Inclusive, eu sinto que é ela, essa guardiã, que trabalha com tata caveira, algo assim, tá? Eu tô sentindo uma energia feminina, mas a gente sabe que os espíritos, eles se movem daquilo que é mais fácil para o entendimento do médium, né? O espírito mesmo, ele não tem gênero, pelo menos dentro do meu entendimento, tá? Vamos lá, a energia do sol, que eu te falei. Algo que te trará clareza, consciência, e vai ser rápido, tá? E a gente tem aqui a carta da lua. Primeira coisa que eu entendi aqui, existe um equilíbrio energético para acontecer aqui. Temos uma energia de Oxum também, tá? Que tá me falando mais uma vez de alguma questão ligada à prosperidade, à herança, né? A dinheiro aqui. Acontecerá um corte, tá? Uma mudança muito rápida que vai te trazer clareza com relação aí a algum tipo de abrilhantamento que você pode estar passando nesse momento aqui, tá? Eu sinto também aqui que vem uma clareza sobre uma pessoa que vai mudar de atitude com você, tá? E de uma certa maneira, tem alguma coisa a ver com o seu sucesso. Algumas pessoas aqui estão brilhando em alguma parte da vida de vocês, tá? Essa carta da lua aqui, nesse baralho, eu vejo muito como um sucesso que fala muito de uma questão de algo no qual você anda se dedicando. Para você que está trabalhando, tá? Tem alguma espécie de energia que você tem. Você tem uma energia misteriosa. Você tem uma energia aí de abrilhantamento dentro da tua vida profissional, tá? E eu sinto com essa carta do sol aqui, é como se a espiritualidade fosse trazer para você uma clareza com relação a isso que você está se dedicando, tá? E isso tem a ver com um corte, tá certo? No final do deck, o que temos aqui é a carta da mensagem. Você vai receber uma mensagem aí, tá? Essa mensagem ela vai trazer para você clareza de alguma situação que você está vivendo dentro do ambiente profissional. Muitas cartas de profissional, tá? Você esteja trabalhando ou não, tá? Chega uma mensagem para você, tá aí. E ainda por cima a gente tem ali os pássaros invertidos, né? Cuidado com fofoca dentro do meio ambiente profissional, tá? Para outros aqui, gente, vem uma papelada extremamente importante para você, tá? A gente tem muitas cartas aqui falando de trabalho e muitas cartas aqui falando de dinheiro. Pode ser que essa mensagem que você receba é de alguém do trabalho, de alguém que você trabalha. Você trabalha para alguém ou essa pessoa trabalha para você, tá? Essa carta da lua, para mim, sempre fala de êxito. Eu sinto aqui que tem algumas pessoas que têm uma certa aura de mistério no ar.
sabe? Provavelmente você é uma pessoa elegante, misteriosa, fino, rafinada. E algumas pessoas que estão me ouvindo aqui têm algum tipo de dom mediúnico, né? Se você tem um dom mediúnico, você pode ter certeza que vai chegar uma mensagem para você e de uma certa maneira vai trazer uma verdade, um impacto, uma nova consciência, tá? Sobre algum corte que está acontecendo aí, sobre alguma mudança. A gente tem a carta da árvore. A gente realmente pode estar falando de questões ligadas a frutos, né? Que vocês aí estão trabalhando e tudo, tá? A gente também pode estar falando de questões de doença, alguém, uma mensagem que você recebe rápida sobre uma cirurgia, sobre alguma coisa, sobre uma queda, sabe, de alguém da família, algo assim, tá? A gente tem de novo a carta da casa, ou a gente pode estar falando de uma questão de um trabalho, tá? Para algumas pessoas aqui, pelo que eu tô sentindo. No início aqui, tá vendo? É uma questão enrolada no qual você tá vivendo, que pode ser aí que você tenha uma pessoa no meio dessa situação. Sempre tem alguém, né? Impressionante. É uma pessoa serpente, uma pessoa ágil, tá? A gente pode estar falando de mentiras e traições e de alguém, de uma mulher, uma energia feminina, tá? Que pode estar sendo aí, pode estar atrapalhando ou pode querer atrapalhar. Eu vejo até uma pessoa escorregadia, tá? Os seus planos aí com relação a algo que você está querendo colher, desenvolver dentro do ambiente profissional, tá? Para alguns aqui. Muito nítido pra mim. Você vai saber, você vai ter claridade, tá? Sobre a pessoa, sobre a situação enrolada, escorregadia, sobre a mentira, tá? E isso aqui é uma colheita. Pode haver aí informações que vão ser vazadas. Para alguns aqui, eu sinto que haverá uma proposta de trabalho, tá? E essa carta da foice fala que você vai precisar de muita racionalidade, que vem um tempo de labor, né? De trabalho duro, afinco aqui, onde você vai precisar estar muito racional. Haverá uma necessidade de muita dedicação, mas que tem frutos interessantes a vir aqui, tá? Essa troca-rua manda te dizer. Junto com Dona Maria Mulambo. Vamos lá. Tranca-rua. Energias para as pessoas que estão conectadas nesse vídeo, por favor. A luva. Para algumas pessoas aqui, haverá uma colheita sim, chega uma mensagem aí, tá? Muito rápida. Se tem algum bloqueio para chegar essa mensagem até você, ela chegará, tá? Esse bloqueio será desfeito e vai ser muito rápido. Isso aqui é alguma coisa que aconteceu no passado, tá? Eu não sei se você perdeu alguém, se você parou o contato com essa pessoa, vocês cortaram a comunicação, tá? Essa pessoa marcou muito a sua vida, né? Alguém que foi muito importante para você aí, tá? Aqui a gente tem dois astros, né? A gente tem um encontro. Assim, eu vou deixar bem claro a minha opinião com relação a esse encontro, tá? Pra ser bem sincera, pra mim todo encontro é de alma, tá bom? Todo encontro que você faz é encontro de alma, tá? Eu não, na minha percepção como ser humano, não existe alma gêmea. Não existe um para um só, tá? Ou um para uma só. Eu até acredito em acordos e pactos que a gente passa além túmulo, né? Isso é um assunto, de repente, para um outro vídeo. Tem gente que não consegue ser feliz aqui, inclusive não consegue ficar com ninguém, porque passou algum pacto. Acontece da pessoa encarnar e a outra pessoa não, tá? Mas eu acredito aqui, pode ser esse caso, se eu estou falando não é por azar, pode ser. E se for o caso, você vai ter essa confirmação, você vai ter, tá? Alguma mensagem chega, alguma coisa chega para você, tá? Que você vai ter essa confirmação. Para outros aqui, a gente está falando, se eu trancar tá dizendo, de algum acontecimento antigo dentro da sua vida aí, que pode estar ligado a romance, tá? Que pode estar ligada a algum detalhe que marcou a sua vida aí, ó. Trouxe um impacto para sua vida aqui. Parece que você vai receber uma mensagem, tá? Sobre isso agora.
acontecerá algum tipo de desfecho. Uma verdade vinha à tona, uma clareza, uma nova consciência sobre algo que marcou a sua vida. Essa foice, ela tá me intrigando. Porque me parece que alguém agiu com você, eu não diria de má fé, mas alguém pode ter cortado você. Pode ter havido um corte, uma atitude, né? Até de vingança, tá? Uma consequência, como eu falei, de alguma coisa do passado aqui. Para algumas pessoas é amor, outras aqui é algo que vocês perderam. A gente pode estar falando de vocês serem convocados, uma situação antiga, agora a verdade vindo à tona, agora você tendo clareza daquilo que você perdeu, né? Daquele processo, daquele término, daquela morte, tá? Só que no momento atual, isso precisa ser revelado. Tá? No momento atual, você precisa saber de algo. Uma verdade precisa vir à tona. Chega, né? Das coisas ficarem escondidas para você. Ou de você viver na ilusão. Essa carta da lua não entra muito bem como ilusão, mas aqui me mostra que é como se vocês, a metade, né? Da situação não tá clara. Tem alguma coisa que não tá clara para você, ou que não está clara, tá? E alguém vai te dizer, olha, aconteceu isso no passado, chega uma mensagem, essa mensagem é uma mensagem esclarecedora, algo que vai clarear algo para você, e são assuntos passados, tá? Aqui, já. Mas que é o momento certo para ser revelado. Pois é, tem alguma pessoa aqui, essa tranca-rua tá me dizendo que achou que alguma verdade fosse ficar encoberta para sempre, tá? E me parece que não. Vocês vão receber uma mensagem com relação a isso aí, tá? Por alguns aqui são fatos antigos, de repente já deu até por encerrado, já tá vivendo uma outra história, ou tá numa outra situação, e de repente chega uma mensagem que vai te causar um certo impacto, é algo importante, né? E alguma coisa que aconteceu com você no passado, tá? E você vai ficar sabendo disso. Final do deck, a gente tem a janela da casa. Para algumas pessoas aqui, alguém vai chegar assim na janela da sua casa, vai te contar. Pode ser que a pessoa bata na sua porta, ou a pessoa te encontre perto do seu trabalho. Pode ser um encontro aí, né, assim, vamos dizer assim, em volta da sua casa. Pode ser, inclusive, que esse assunto seja um assunto familiar. Aqui, ó. Tá? É um assunto familiar, ainda por cima. Isso aqui tá me cheirando muito a segredo familiar. Pode ser que alguém venha te contar um segredo familiar aí. Ai, 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 ai. Né? Aquela pessoa. Eu conheço pessoa que conhece pessoa. Ah, fulano da minha família, vem isso aqui, tá? E para alguns aqui, esse assunto antigo, essa mensagem, essa informação, isso que essa pessoa vem te dizer, essa claridade que essa pessoa vai querer trazer para você, é algum assunto ligado à família de vocês, tá? Ou algum assunto ligado à família dessa pessoa. Olha, caminhos de sol. Dizendo para vocês que tem alguma coisa que antigamente estava obstruída na vida de vocês, né? Que vocês não entenderam e que agora haverão entendimentos. Nossa. Mas o que? Esse tranca-rua. Para alguns aqui é um fato bem antigo mesmo. Tem um detalhe que marcou muito a sua vida aí, mas que você vai receber uma mensagem aí, tá? Para ser revelado algo. Justiça. Tem colheita aqui, tá? Tem situações karmáticas aqui, tá? Como eu falei para vocês, eu não acredito no azar, nem acredito em alma gêmea. Aqui tem alguns pactos, sim, que foram selados, tá? Entre você e uma outra pessoa em vidas passadas aí, tá? Tem gente que vai receber uma mensagem da justiça para comparecer em algum lugar, tá? E são assuntos do passado que antes não estavam para ser resolvidos. Seu tranca-rua tá dizendo, né? Gratidão, seu tranca-rua. Seu tranca-rua dizendo que ele é o advogado das causas impossíveis, né? Seu tranca-rua dizendo, eu estou advogando ao favor dessa situação, né? E é bom a gente achar que às vezes a gente não consegue resolver uma coisa
Não teve esclarecimento no passado sobre isso, né? Pode até ser que você tenha perdido uma causa, pode até ser que você tenha perdido dinheiro, status, não sei o que você perdeu aí. Mas essa tranca-rua está dizendo que justiça vai ser feita, né? Que a balança, ela vai agir dentro da equitabilidade. A gente pode estar falando de assuntos de herança, assuntos ligados à justiça, né? Assuntos ligados a bens, papeladas, litígios, separações, a lei, ordem, causa e efeito, né? E antes que alguém pergunte o que é que seja, tudo que você faz influencia no karma. É por isso que a gente tem o nosso livre-arbítrio e consciência, né? Do que é certo e do que é errado, do que é bom e do que é mal. E como saber o que é certo e o que é errado? O certo sempre é aquilo que vai ser bom para você, correto para você e que não vai prejudicar o outro, tá? Eu acredito que um dos entendimentos é isso. Agora, o que é bom para você, o resultado bom para você pode não ser para outra pessoa, mas é o certo, é o correto, porque existem leis que regem esse mundo físico e também o mundo espiritual, né? Você vai ter clareza disso, tá? Em algum assunto, essa papelada aqui refere-se à justiça, tá? Algumas pessoas aqui ficaram algumas papeladas pendentes e vão ser entregues para você agora. Pode ser de herança, tá? Pode ser de herança. Tem alguém também que quer resolver um assunto pendente com você, tá? E por que só agora? Porque agora a balança tá de igual para duas pessoas aqui, tá? E aqui tá muito claro, né? Alguém precisa revelar a verdade sobre o que aconteceu em alguma coisa do passado aí. Essa pessoa, ela entra em comunicação com você, tá? Eu também tô sentindo muito forte essa tranca-rua dizendo que finalmente aquele papel que você tá esperando da justiça chega. Porque o que tava travando o seu caminho vai ser destravado, tá? Para algumas pessoas aqui é sobre vida romântica, tá? Engraçado essa tranca-rua falar de romance, né? Algumas pessoas vão receber sim a mensagem de alguém que gosta de você, que ama você. Tem algum assunto pendente entre vocês aqui e essa balança tá me falando aqui, tá? De essa pessoa querer oferecer para você algo que ela julga que é de direito seu, tá? Se tinha alguém tentando te atrapalhar em algum assunto, essa pessoa vai deixar bem claro que não quer atrapalhar, tá? Eu sinto algo assim. Tem alguma verdade que vem à tona aí. Espiritualidade maior. Você. Sabe o que eu senti aqui? Que tem alguém olhando uma foto sua. Tem alguém sabendo alguma coisa de você, tá? Foi que eu senti isso aqui. Você vai ter clareza que o seu nome está sendo dito. Você vai ter clareza de alguma pendência sobre algo que te prejudicou aí, tá? Você vai ter clareza disso. Aperto de mão. Gratidão, você troca a rua. Tá. Vamos lá. Dá uma carta sobre essas mãos aqui em comprimento. Eu tenho a impressão de que algum acordo foi desfeito aí. Alguma coisa foi interrompida, alguma coisa que te marcou, ficou pendente na sua vida para ser resolvido. Essa semana pode ser que essa pessoa retome o contato,
resolva te dar papelada, inclua um documento em alguma coisa, né? Algo relativo à justiça para alguns aqui, tá? E tem um fato, uma mensagem que vai trazer para você uma revelação, um impacto muito grande que vai ser revelado para você aí, né? Sobre questões de justiça penal, tá? Arquivo, aqui ele tá me dizendo de coisas que foram arquivadas, tá? Sendo desarquivadas, literalmente, vejo isso aqui, tá? Você vai saber, sim. Dentro de processos penais. Essas mãos com comprimento, que novas oportunidades são essas que vão surgir? A gente tem a carta do Cavaleiro de Paus, eu não vou levar em consideração nenhuma carta invertida, tá? Tá vendo aqui? Vocês estavam passando por um período onde as coisas estavam muito paradas, né? Muito bloqueadas. Vai chegar uma mensagem pra você aí, tá? Rápida. Alguém te procura. Eu não vou aceitar nenhuma carta invertida. Tem uma mensagem aí, com esse Cavaleiro de Paus aqui. Essa mensagem é mensagem de trabalho para alguns aqui, tá? A gente tem raposa, assuntos referentes a investimento, a trabalho, a planos, a coisas que vocês andaram elaborando aí, tá? Até acredito que vocês sejam especialistas em alguma coisa, ou têm faro para alguma coisa, são dotados de algum tipo de dom. Chega muito rápido uma mensagem que vai te deixar entusiasmada. Aí, mais uma carta para esse Cavaleiro de Paus, para essa mãos em comprimento aqui, por favor. A gente tem o 9 de Paus. A carta da Rainha de Paus. E a gente tem a carta aqui da Demoiselle de Paus. Esse 9 de Paus com essa Rainha de Paus aqui, tá me trazendo mesmo algum tipo de acordo que vocês têm ou parceria. E tem aí uma energia feminina, tá? Tem alguma energia aqui de frustração e de ciúme da parte de alguém, tá? Com relação a vocês aí. Talvez surja uma oportunidade para vocês aqui dentro do campo profissional extremamente positiva, tá? Aqui. Pode ser uma sociedade, uma pessoa que chega aqui, né, que vai te ajudar e traga essa energia aqui de inveja e de ciúme para sua vida, tá? E quando eu vi esse Cavaleiro de Paus aqui, eu vi a raposa. É uma situação que vocês precisam ficar muito esperto, tá? Eu até diria para vocês que é uma situação onde exige bastante cautela. Essa pessoa que vai acompanhar, ajudar vocês, essa pessoa que chega na vida de vocês aqui, tá? É algo que vai precisar de vocês, assim, bastante exame da situação, bastante cautela, para não despertar a inveja, a ira e o ciúme de alguém, tá? Engraçado, né? Que eu falei Rainha de Paus, eu só enxerguei a Rainha de Paus aqui, mas a gente tá falando da Rainha de Copas. É que essa energia da cobra me trouxe uma pessoa ávida, astúcia, mas uma pessoa extremamente ciumenta, tá? Pode ser uma pessoa, inclusive, que utiliza o afeto como moeda de compra, tá? Seu tranca-rosto tá dizendo isso aqui. Isso aqui pode ser dentro do ambiente profissional, tá? Ou uma pessoa que começa a te ajudar aí, esse 9 de paus me traz inclusive isso, né? A batalha continua, é como se você tivesse assim, meio cansado, meio adoentado espiritualmente, a batalha continua. Mas chega alguém, né, que será muito importante, que vai te ajudar a resolver algum tipo de problema, algum tipo de batalha que você esteja envolvido agora aí, tá? E essa Rainha de Copas aqui me mostra uma pessoa
com uma certa inteligência emocional, envolvente, inclusive, tá? Mas eu sinto assim uma pessoa muito ciumenta, ok? E no fundo a gente tem a Demoiselle de Paus. Pode ser que vocês aqui não tenham muita experiência, tá? Que essa Demoiselle aqui me traz uma energia mais jovem. Que vocês não tenham certo preparo, né? Ou que vocês estejam recém-chegadas em algum... Ó, de novo a gente vê a raposa. Recém-chegadas em algum lugar, né? Isso causa um certo desconforto para alguém, principalmente, tá? Olha aí, o 5 de paus eu acabei de falar. 5 de paus, 4 de paus. A gente vai ver um encontro aqui, tá? Vocês vão conhecer alguém ou haverá um encontro, uma reunião. E esse 5 de paus aqui tá me trazendo muita dor de cabeça, tá? Um conflito muito grande. Pessoas, assim, teimosas, né? Conflituosas, uma guerra aí. Primeira coisa que eu vejo aqui é... Eu não vejo você competindo com ninguém. Não vejo, mas eu vejo pessoas competindo entre elas, tá? E de uma certa maneira existe um desconforto aí para alguém. Vamos lá. Essa energia da carta, que mensagem é essa que chega? Que mensagem é essa que chega para vocês, né? Que mensagem é essa que chega para vocês? Que mensagem é essa que chega para vocês? Que louco. Vai causar bastante euforia essa mensagem, tá? Vai causar bastante euforia, né? É uma mensagem que traz uma liberdade aqui, né? Isso aqui traz uma liberdade, tá? Traz bastante euforia. É algo que vai fazer com que você diga assim, nossa, acabou, finalmente acabou isso aqui, sabe? E a gente ainda traz um símbolo astrológico aqui bastante interessante sobre Uranus, né? É uma mensagem que pode chegar pela internet aí, tá? E para algumas pessoas aqui pode envolver um certo desapego, né? Como se você precisasse soltar. Se existe uma ansiedade nesse momento referente a essa mensagem, essa carta do louco fala que, olha, vai viver a sua vida, solta, desapega, que essa mensagem ela vai chegar na hora que tiver que chegar. Aí, quanto mais você desapega, quanto mais você vai viver a sua vida sem pretensão nenhuma, mais rápido isso acontece. Porque tem gente que tá me assistindo aqui que é bastante ansioso, tá? Novamente, é uma mensagem que vai trazer clareza sobre algum assunto pendente aí do passado, que pode ligar à justiça, né? Pode ser, inclusive, aí que você tenha sido mandado embora de um trabalho. Você teve que recomeçar do zero alguma coisa. Ai, que linda essa energia dessa Bambi aqui. Vocês provavelmente são pessoas muito bonitas, né? A energia de vocês. Vamos lá. Isso vai trazer um alívio, porque eu vejo aqui que esse assunto do passado trouxe muita prisão, né? Trouxe muito desejo de desapegar, de ter maior liberdade, né? E eu sinto que, seja lá o que estiver prendendo a vocês, você chega uma mensagem em algo pendente que vai trazer uma liberdade, tá? Uma limpeza de espírito, um descarrego, um novo início, né? Inclusive essa mensagem aqui é algo jus ao teu talento, né? Algo que finalmente chega e te traz o cantar, né? Finalmente chegou a justiça, finalmente é isso que tinha para acontecer, né? E eu sinto que algumas pessoas que estão aqui comigo já passou muito tempo isso que eu tô dizendo aqui. Olha aí, no final do deck a gente tem o Rei de Espadas, que é outra carta que fala de comunicação. É um rei que tem umas ideias muito claras. Esse aqui pode representar um advogado, a gente tem energia de Xangô aqui, tá? Isso aqui pode indicar um advogado, isso pode indicar uma pessoa que trabalha de uma certa maneira com a razão, com a lógica, com a comunicação e traz essa águia, uma visão para vocês. Pode ser uma oportunidade, né, para algumas pessoas vindo aqui, tá? Uma pessoa que tem o poder de decidir sobre alguma espécie de conflito que esteja acontecendo aí agora, tá?
E essa balança? Por favor. Fala sobre essa balança. Por favor. Fala sobre essa balança. A gente tem a energia do 8 de Pentáculos. O 8 de Pentáculos é uma carta que fala de trabalho, para quem trabalha. Sobre o trabalho de vocês, tá? O 8 de Pentáculos também fala da dedicação. Tem pessoas aqui que se dedicaram muitos anos, né? A melhorar algum tipo de situação. Houve desempenho, cuidado de vocês aqui em algum assunto da justiça, tá? Quando a gente fala de herança, pode ser herança de alguém que trabalhou bastante, ou anos de dedicação que você teve aí a essa pessoa, a essa casa. Tem pessoas aqui que são extremamente dedicadas, tá? Quando vocês se colocam dentro de uma situação, vocês se dedicam. Tem uma energia da mariposa aqui, né? Falando de transformações, de fim de pendências, realmente, sabe? Interessante esse jogo. Eu tô pegando algo que foi tirado de vocês, assim. A gente tem o 7 de paus. E a carta do Rei de Copas. E a carta do 9 de Copas. Imperador. Realmente, aí vem de novo essa carta do Rei de Espadas, tá? Tem uma pessoa aqui que pode decidir trazer clareza, uma comunicação clara para você sobre alguma questão dessa, tá? O perfil da mulher, que no caso é você, né? A gente trouxe a energia do 4 de paus e a energia do 10 de paus. É o seguinte, tem uma energia aqui espiritual muito forte, intensa, né? Haverá um encontro aqui entre você e alguém, tá? Para muitos isso aqui será aberto um diálogo sobre algum tipo de pendência do passado. A pessoa, ela deseja falar com você, tá? Tem alguma coisa aqui que essa pessoa acha que é justo você saber. Um diálogo, uma revelação, alguma verdade que vem à tona, tá? Até mesmo eles estão me dizendo aqui para que não haja um licenciamento, algo assim. Seis de pentáculos, 10 de espadas. É o que eu tô falando. Para algumas pessoas isso aqui envolve algum assunto ligado à doença. Eu não sei se alguém ficou doente, se foi vocês que ficaram doentes, se foi um assunto pendente, antigo, que travou a vida de vocês quando vocês ficaram doentes, ou quando houve algum tipo de perda, né? A gente tem uma energia aqui de limpeza muito grande, a gente tem um abutre, um 10 de espadas aqui, tá? Houve uma traição aí no caminho de vocês. A fofoca aqui é que vocês vão encontrar alguém. E vai ser um encontro esclarecedor. Uma conversa, uma notícia, uma carta esclarecedora. E vocês vão comparecer a esse lugar, tá? Vocês vão saber disso aqui. Que tem algum assunto pendente que precisa ser resolvido. Aí, tá? E é uma coisa antiga, não é nada de agora. Tá? Para alguns, esse assunto pendente pode dizer, esse 4 de paus me traz uma energia de casamento ou de namoro, tá? Ou traz uma estrutura, um local onde vocês frequentavam, tá? Mais uma carta aqui, por favor, sobre o perfil da mulher. Por favor. O Imperador. E no final do deck, o 3 de pentáculos. Gente, olha, tá muito forte aqui para vocês serem ressarcidas de alguma coisa, tá? Essa energia do Imperador é alguém que já construiu alguma coisa. Essa pessoa, ela tem um império. Ela está em alguma área. Essa pessoa, ela tem aptidão para alguma coisa. Essa pessoa, ela vai querer te ver, ela vai querer se encontrar com você para falar sobre algum assunto nesse sentido, tá? A gente tem energia de Áries para algumas pessoas aqui, tá? A gente tem energia também aqui de Câncer, Escorpião e Peixes.
E a gente também tem energia aqui de Sagitário, Leão e Áries. Muito forte Áries aqui nesse jogo, tá? E a gente tem energia de algumas pessoas sensíveis, espiritualidade sensível aqui, tá? Então, o que eu vejo? Pra mim aqui é claro que você vai ter um encontro forte, marcante com alguém, tá? Existem alguns assuntos pendentes para ser resolvidos. E essa pessoa aqui, com a energia do Imperador, a gente tem aqui, inclusive, um suporte que essa pessoa pode vir a dar para você sobre os assuntos ligados à justiça. Tá? Para outros aqui, eu encontro com a pessoa que vai te apoiar dentro de algum tipo de projeto que vem por aí, tá? 3 de pentáculos, a gente fala aqui, ó, 9 de pentáculos. 3 de pentáculos, 9 de pentáculos, um trabalho em grupo, alguma coisa referente ao trabalho, a ganhos financeiros. Lá no eixo. Aqui tem uma coisa, eu vou trazer um detalhe aqui, que para algumas pessoas podem dizer alguma coisa, outras não. Eu vejo alguma coisa referente a alecrim aqui. Eu vejo essa planta em torno desse imperador, um alecrim. Será que é um alecrim dourado, gente? Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. A gente tem a energia do chariot, tá? A gente tá falando, sim, de uma questão de trabalho para algumas pessoas aqui, tá? Uma energia em julgamento. E a gente tem uma energia de eclipse aqui também, né? A gente está falando ainda de uma energia que pode ter acontecido no eclipse passado. E aí pode ser que vocês estejam passando por um momento de transição profissional de vocês, vem uma iluminação aqui, vocês sendo obrigados. Aqui algumas pessoas vão, não é nem que vocês vão receber uma mensagem, vocês vão ser obrigados, vocês vão estar começando a enxergar uma situação diferente, como se a vida estivesse mostrando para vocês, assim, algo, vocês estão enxergando uma situação diferente, tá? Para algumas pessoas aqui é o ato de enxergar algo, algum assunto pendente, mas essa mensagem ela chega, tá? E eu acredito que seja essa mensagem que vai fazer vocês enxergarem uma situação de uma outra maneira. Isso pode ter começado aí durante esse eclipse, tá? Uma energia para essa lua aqui. Baralho cigano, por favor. E uma coisa que eles estão me trazendo aqui com essa lua do baralho cigano, que traz um 8 de copas, pode ser que vocês tenham dado as costas para algo. Dê as costas para algo. Tô aqui agora tendo sucesso em alguma área da minha vida, né? E aparece aí um apoio para vocês. Pode ser que vocês estejam associados a alguém ou estejam com alguém nesse momento. Pode estar despertando sim o ciúme de alguém, tá? Como eu falei, esse 8 de copas aqui me mostra vocês como se vocês estivessem dando as costas para alguém. Ou alguém deu as costas para você. É um assunto pendente do passado aí, tá? Uma energia pra lua. Eu não aceito cartas invertidas. Se cair invertida, eu vou te virar. Por favor. Uma carta pra essa lua. A gente tem 3 de paus. Olha aí, de novo, 10 de paus. E a gente tem aqui a energia dos amantes. A gente pode estar falando de uma questão amorosa, tá? 7 de espadas, Vamos dizer aqui que foi uma relação longa para alguns. Houve algum peso aqui, tá? Eu sinto que te trouxe alguns desafios essa relação. Em vez de você hoje analisando essa situação que foi um pouco pesada para você, tá? Eu sinto vocês querendo tomar uma decisão, querendo trazer alguma mudança para a vida amorosa de algumas pessoas aqui. Porque tá muito cansativo, tá muito pesado. Né? Eu vejo você se sentindo assim, muito cansada, muito sobrecarregada, sabe? Esse 7 de espadas me fala disso. Outras situações aqui, eu vejo que o tempo passou. Pode ser que alguém tenha botado um certo peso nas tuas costas, né? Ou até mesmo um acúmulo de responsabilidade. Talvez você tenha sido aquela pessoa que
colocou muito... Sabe aquela pessoa do excesso que faz tudo? Você que chama pra encontrar, você que chama pra sair, tudo. Aí, de repente, ficou muito pesado pra você. É o que eu sinto aqui. Talvez você tenha percebido que essa pessoa que tinha outra, ou que vocês não pertenciam à mesma tribo. De toda maneira, eu sinto que é tempo de se recuperar para algumas pessoas aqui, tá? E esse 7 de espadas me mostra você analisando o comportamento de uma pessoa aí do teu passado. Você observando o que ela tá fazendo, qual é o seu próximo passo que essa pessoa vai dar. Tem gente aqui que está passando por uma mudança, tá? E eu sinto você muito cansado. Olha, é o mágico. E a gente tem o diabo. E a gente tem a carta da morte. E a gente tem a rainha de espada. Gente, olha só. Para algumas pessoas aqui, a gente... Muito forte a energia de escorpião aqui agora, tá? Muito forte a energia de escorpião, de aquário. Aqui. Muito forte. E Capricórnio, fortíssimo, tá? A gente tá falando de uma relação forte, intensa, marcante, né? Uma relação que pode ter te levado quase à morte, pode ter levado à morte até você, a obsessão, o caos, sombras, medo, angústia, perdas, né? Tem gente aqui que perdeu o trabalho por causa dessa pessoa, o desgaste, sem falar aqui que pode ter havido intromissão de terceiros aqui, né? Dentro dessa relação. O que acontece? Tem uma pessoa, essa aqui é uma confirmação, tá? Por trás dessa separação de vocês, a gente vê uma rainha de espadas, ok? Essa pessoa aqui, ela tá com outra pessoa, ok? Essa pessoa está com outra pessoa, ok? Tá. Ou outras. E eu sinto que de alguma maneira você vai ficar sabendo disso. Existe uma sabedoria muito grande que reside aqui na espera. Alguns de vocês aqui passaram muito tempo... Essa mensagem aqui, quando a gente fala de amor, é de um amor muito antigo, sabe? Passou muito tempo. Você curou as suas feridas, você está curando as suas feridas. Você tomou uma decisão, né? E essa decisão é de se afastar, né? De vez em quando você olha, você observa para ver se as coisas mudaram, é que eu vejo aqui, tá? E esse 7 de espadas aqui, essa pessoa ela tem um comportamento, tá, gente? Um comportamento, essa pessoa ela age pelas sombras, né? Metida esperto, metida esperta. Essa pessoa aqui é uma pessoa muito ciumenta, tá? Mas torna a dizer que essa pessoa está com alguém. É uma pessoa impulsiva, né? Rei de paus. É uma pessoa até que tem um balacobaco, mas uma relação não vive só de balacobaco, né? Esse 8 de copas, algumas pessoas aqui, essa pessoa tá beirando a depressão, tá? Sinto isso aqui. Tá. E esse assunto aqui com o imperador e essa balança, por favor. O imperador e essa balança aqui. A gente vem com a carta 6 de espadas. No final do deck, a gente tem a Demoiselle de espadas. É uma comunicação, sim, tá? Essa Demoiselle de espadas tá me falando disso. Isso pode vir em tom de fofoca, em tom de intriga, tá? Essa pessoa ela pode vir querer causar uma fofoca, uma intriga. E vocês estão em período de afastamento, tá? Ou de transição. Pode ser que algumas pessoas precisem viajar para resolver alguma coisa numa outra cidade. E aí vem uma fofoca, e aí vem uma intriga. A gente tem uma energia aqui de infantilidade, de ofensas, troca de farpa, né? A gente tem uma energia aqui de stalker, aquela pessoa que fica te observando e quer te mandar uma mensagem e quer te agredir verbalmente, e você tá saindo da vida dessa pessoa, tá? Ou você tá querendo viajar para resolver um assunto ligado à justiça, ligado a filhos, tá? Ligado à maternidade. Vejo algo ligado a isso, ok? A gente tem aqui o Cavaleiro de Pentáculos. O Ás de Paus é uma pessoa impulsiva, implicante, né? Eu vejo uma fofocaiada.
pode ser que tenha uma pessoa aqui também que esteja começando a ter problemas por causa da infantilidade, da impulsividade dela, tá? Aí essa pessoa ela pode sair de algum local de trabalho, tá? Ou você decida começar algo novo sozinha, porque tá ouvindo a sua intuição, tá? A gente tem uma energia de virgem muito interessante aqui, de você buscar a sua resposta sozinha, né? É aquele caminhar sozinho, porque a minha intuição tá pedindo que agora é o momento de eu seguir sozinha, sozinha, dentro desse projeto, dentro desse estudo, dentro dessa resposta, tá? E eu vejo que é um momento de transição que vocês estão vivendo aí, espiritual, muito importante, onde vocês estão se ouvindo mais, onde vocês estão sendo mais prudentes, onde vocês estão ouvindo muito mais do que falando, né? Existe alguma coisa ligada a isso, tá? E isso tem uma energia de fofoca, de intriga, ou de uma pessoa que estão stalkeando vocês aí, resolve mandar uma mensagem, sabe? Que vai procurar justiça, assuntos passados, de papelada, vejo algo assim, tá? De assuntos relativos à criança. Impossível essa pessoa. Muito infantil. Mais uma vez, esse Serenita aqui me diz que essa resposta, esse esclarecimento que você está procurando, você vai ter oportunidade de ter, tá? Porque a gente tem a Petrécia, a tua espiritualidade, teus guias, teus mentores aconselhando você a ir em determinado local, a fazer determinada coisa para encontrar esse equilíbrio, tá? Tem algumas pessoas aqui que vão até passar por algum tipo de inicialização ou cura espiritual com relação a isso. Ou já passaram, olha aí, o mundo. Tem gente que tá até pensando em viajar porque ouviu falar aí de algum lugar, de algum curandeiro, de alguma coisa assim, de algum método, tá? Tudo isso é válido. Ok. Qual é o desfecho dessa situação, Caoa? Qual é o desfecho dessa situação? Por favor. O colar arrebentado. Os cristais. E, novamente, Saturno Rua falando que os caminhos de sol. Assim, tinha alguma coisa que estava impedindo vocês aqui? Tinha alguma coisa que estava bloqueando o caminho e a estrada de vocês aí, tá? Saturno hoje está dizendo que haverá um desentendimento. Alguma coisa será rompido do caminho de vocês aí. Isso pode ser um amor, uma amizade, um negócio, né? Um contrato que será quebrado, alguma promessa que não tinha, vamos dizer, algum pacto, alguma promessa que não tinha era nem beira na tua vida, muito provavelmente aqui será cortado para que um caminho seja aberto, para que algo seja desimpedido na tua vida. Tinha algo que estava bloqueando teus caminhos aí, tá? E eu sinto que isso, ó, né? Para que a vitória chegue ao seu caminho, algo tem que ser rompido. Ok? E pode ser que alguém interceda por você aqui. Se prepare, tá? Porque o que estava impedindo a sua vida de fluir será quebrado, ok? E não é para você ter medo, não. Às vezes a gente está muito apegado a uma situação e a gente acha que é aquilo, que você não vai mais longe do que isso, que não há possibilidade de melhora na sua vida, de repente porque você não tem confiança em você, né? De repente porque o local onde você está enraizado agora não é bom para você. Aí acontece uma quebra de promessa, alguém volta atrás de algo que já tinha falado com você, rompe um pacto e aí o seu caminho se abre. A espiritualidade está dizendo que algo precisa sair do seu caminho para que o seu caminho seja desbloqueado. E o desfecho dessa situação vai ser uma separação, uma quebra de promessa, tá? Pode ser uma separação, tanto afetiva quanto de amizade ou de negócio, né? Uma quebra de contrato que acontecerá aqui para que você leve o caminho ao sol. Inclusive, pode ser que alguém rompa um contrato. E aí você começa a evoluir dentro desse caminho, dentro dessa empresa, dentro desse local que você tá? Tem alguma coisa que vai ser desfeita aí. Isso vai soar para você como uma liberdade. A gente tem aqui o Anjo dos Mortos,
transição em direção ao reino dos espíritos. Tem gente que passou por uma morte simbólica aqui, né? A fada do coração partido. A cura do coração. Foi traída, né? E a fada do Highlands. Seja corajoso. Pois é. A espiritualidade está pedindo para que você tenha confiança em você, tenha coragem, né? Tenha coragem, porque, veja bem, tem algo aqui que você precisa enfrentar nesse momento. É difícil, é doloroso, talvez você não saiba o que fazer. Acho que o mais importante aqui é você fazer confiança em você. Ah, mas na minha vida eu nunca caminhei sozinha. E estar sozinha é algo que me traz muito medo. Pois são nesses momentos de solitude que a gente aprende a se conhecer. E às vezes caminhar sozinho é caminhar mais leve. Porque a única preocupação que você tem é lidar com você mesmo, com seus medos, com seus bloqueios, com seus anseios. É muito mais fácil. Viaja mais leve, né? Imagina, você está no meio de um monte de gente e se sentir sozinho é muito difícil, é muito complicado. Porque, novamente, não é o que vale mais para você. Uma casa cheia de gente que estão ali enquanto está no oba-oba, não é uma casa com uma ou duas pessoas, mas que estão ali de sinceridade de coração. E eu sinto que a espiritualidade está na hora, está dizendo que está na hora de você curar essas feridas do coração partido. De alguém que te traiu, te enganou. E enfrentar um novo passo que está para acontecer na sua vida. Tenha coragem de falar, mostrar o seu produto, ousar ir em tal lugar. Às vezes a gente precisa dar um passo para que a espiritualidade consiga nos ajuda a colocar o outro, né? E eu sinto que para algumas pessoas é bem isso aqui, tá? E tem uma coisa aqui também que tá gritante para mim, é que o outro só te oferece aquilo que tem, amor. E é uma coisa real se você parar para observar. E eu digo isso todo o tempo aqui em casa, que uma pessoa não tem condições de oferecer amor se ela não se ama. Se ela não se escolhe. Se ela não se acolhe. Se ela não se cura, tá? E a cura muitas das vezes não tem nada a ver com essa pessoa tá batendo no peito e dizendo o quanto que ela tá certa, né? A cura não tem nada a ver com esse orgulho desmesurado que a pessoa tem. Ela utiliza tudo aquilo que ela acha que é, toda aquela dor, toda aquela frustração para cima de você, né? Tem gente que só vai te oferecer dor, caos, gritaria, né? Porque é só isso que essa pessoa conhece, né? E às vezes a gente se empata é entender que essa pessoa passou por isso, que ela tem esse conflito. A gente até pode dar uma orientação ou dois, mas depende mais dela do que de você resolver esse problema, né? É uma coisa que está muito forte aqui dentro desse jogo. Você já teve muitas perdas, essa pessoa teve muitas perdas, a gente já nasce perdendo. A gente aprende muito mais dentro do desapego, né? Curando as nossas feridas, escutando a nossa voz e tendo a audácia e a coragem de enfrentar uma situação do que em casa se podando, agredindo, traindo, fazendo o outro pagar, se vingando do que qualquer outra coisa. Essas duas coisas são válidas, porque a vingança também faz parte do luto, da perda, né? Quando a pessoa ainda está dentro da não aceitação dos fatos. Quando a pessoa não aceita, ela se vinga, é tudo sobre ela, né? E eu sinto que pode ter alguma pessoa, alguma coisa dentro dessa energia aí com você, tá? E ainda pode ser que alguém esteja nesse momento passando por um coração partido, por uma decepção, e você é a bola da vez, você parou aí, a pessoa acha que você tem que ser esse alvo para aliviar essa dor. A gente não tem que ser saco de pancada de ninguém, mas a gente tem que entender que a gente vive no mundo real. E no mundo real as pessoas agem assim. As pessoas pedem tanto por reciprocidade, amai-vos uns aos outros, e para ti, parará, parará, parará. Mas poucas são as pessoas que têm a coragem de, mesmo sobre forte tempestade, sobre fortes traições, ainda continuar abrindo o coração.
né? E eu sinto que vocês que estão me ouvindo aqui é uma dessas pessoas que, mesmo sobre fortes ataques, ainda continuam a abrir o coração de vocês. E é preciso coragem, né? É preciso muita coragem, é preciso ter confiança em si, é preciso estar dentro de desenvolvimento para entender que só se cura uma ferida olhando para ela, não é pro abismo. E tem uma porcentagem de pessoas que estão me ouvindo aqui, que estão aqui, ó, nesse coração quebrado. Você sabe que eu tô falando é verdade, mas você tá longe de aceitar a perda, né, a faíta, a rejeição, a dor. E tá tudo bem. Fique aí o tempo que você achar que precisa ficar. Mas entenda que o mundo não para por causa disso. A gente precisa evoluir. Não é não? Um beijo pra você. Deus abençoe. Que Exu tome conta. E